Bom, dando sequência ao nosso estudo, trago a vocês um instigante relato que aconteceu no início do século XX na Índia. Na Índia, onde os casos de meninos lobos foram relativamente numerosos, descobriu-se em 1920 duas crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de uma família de lobos. A primeira tinha 1 ano e meio e veio a morrer 1 ano mais tarde. Kamala, de 8 anos de idade, viveu até 1929. Não tinha nada de humano e seu comportamento era extremamente semelhante àquele de seus irmãos lobos. Elas caminhavam de quatro, apoiando-se sobre os joelhos e cotovelos para os pequenos trajetos e sobre as mãos e os pés para os trajetos longos e rápidos. Eram incapazes de permanecer em pé. Só se alimentavam de carne crua ou podre. Comiam e bebiam como animais, lançando a cabeça para a frente e lambendo os líquidos. Bom, essa parte inicial dessa história que aconteceu na Índia, porque lá na Índia tinha já alguns casos desses meninos lobos. E ela vai fazer um paralelo a respeito da questão que a gente estava discutindo sobre o reflexo da nossa sociedade nas pessoas, né? Então, quanto de nós é realmente da nossa essência e quanto é do convívio social, né? Tem até uma pesquisa que fala que nós somos reflexo daquelas 3 a 5 pessoas que a gente mais convive. Então, tendo isso como base, essa história vem de encontro, né? Vamos continuar a leitura dela para entender aonde que vai chegar. Então, na instituição onde essas crianças foram recolhidas, passavam o dia acabrunhadas e prostradas numa sombra. Eram ativas e ruidosas durante a noite, procurando fugir e uivando como lobos. Nunca choravam ou riam. Kamala viveu 8 anos na instituição que a acolheu, humanizando-se lentamente. Necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer tinha um vocabulário de apenas 50 palavras. Atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos. Chorou pela primeira vez por ocasião da morte de Amala e se apegou lentamente às pessoas que cuidaram dela, bem como as outras com as quais conviveu. Sua inteligência permitiu-lhe comunicar-se por gestos, inicialmente e, depois, por palavras de um vocabulário rudimentar, aprendendo a executar ordens simples. Então, olha para você ver. Essas crianças, né, que foram encontradas lá na Índia em 1920, inclusive a última viveu até 1929, elas tinham comportamentos animalescos mesmo, né? Como elas conviviam junto com lobos, elas pegaram o exemplo, né? E isso passou a ser, de certa forma, o que era certo, porque elas não tinham convívio com outros seres humanos, e a falta dessa relação humana com outros seres humanos fez com que elas tivessem esse comportamento, podemos dizer, mais parecido com um animal do que um ser humano, né? Então essa história que acabamos de ler nos coloca diante de um fato verídico e que pode contribuir para que nos aproximemos da compreensão de quanto nossa constituição humana depende do convívio social e cultural em que nos inserimos. Amala e Kamala, as meninas lobo, na medida em que sua linguagem, seus hábitos e costumes não condiziam com os padrões societários e culturais humanos, não alcançaram os parâmetros de humanização convencionados e construtivos de nossas civilizações, mesmo que se reconheça a partir de sua constituição física traços de seres pertencentes à espécie humana. Não se pode falar plenamente de sua humanidade, na medida em que não aprenderam a fazer uso da fala, da linguagem, da comunicação que articula as relações intersubjetivas humanas. Esta é uma das principais características dos seres humanos, a capacidade de olhar para o mundo e criar signos, símbolos que o expressem em sua totalidade. E por fim, as meninas lobos não demonstravam capacidade de conferir um sentimento ao mundo, de manifestar qualquer forma de interpretação ou de relação espacial, temporal e histórica. Então, nesse contexto, nós identificamos que a importância, né, do nosso convívio social, do nosso convívio cultural, no qual a gente se insere. Tendo isso essa história como um paralelo, para entendermos a importância, né, de saber selecionar até mesmo
quem são as pessoas que nós queremos próximos. Isso aí a gente faz a gente refletir até na questão de vida da gente. Então, nesse sentido, a gente vê que essas meninas, por mais que fossem humanas, né, elas tinham um comportamento animal, e faltava essa parte da humanização. Elas não tinham essa racionalização de ter a noção de tempo, de espaço e tantas outras convenções sociais que nós temos quanto seres humanos. Elas realmente tinham um hábito já de comportamento, até na forma de andar, de animal, né, de lobo, e não se desenvolveu nem a questão da fala, nem nada nesse sentido. Então, assim, assim como esse relato, como os outros tantos relatos se tornaram clássicos na antropologia, nos permite constatar num primeiro momento a singularidade do homem diante da natureza em função de sua capacidade de dar sentido à realidade, ao mundo que se insere, mas também de reconhecer as especificidades e diferenças constitutivas de cada indivíduo partícipe de uma mesma sociedade e cultura. Ou seja, cada um de nós, na sua experiência com o mundo, com a realidade, como os demais seres humanos em seu entorno, é capaz de interpretar, significar e ressignificar a vida, o mundo, de acordo com suas especificidades, mesmo que vinculadas às convenções societariamente estabelecidas. Reconhecer a individualidade e a diferença do homem no âmbito social e cultural em que se encontra inserido torna-se antropologicamente significativo para interpretarmos as contradições que os homens enfrentam cotidianamente em tempos de homogeneização social e cultural, em que se inserem as sociedades de massa característica de nossos tempos. Então, assim como outros relatos, né, em relação a essas meninas que nós verificamos dessa história, identificamos que cada um de nós, na sua experiência com o mundo e com a realidade, a gente é capaz de analisar, interpretar e dar um novo significado para a realidade da vida. Então, para além da redutibilidade das relações de reprodução e consumo a que milhões de indivíduos são submetidos, é fundamental reafirmarmos que somos únicos e dotados de subjetividade articulada, a partir da multiplicidade das relações sociais e culturais em curso na atualidade. Segundo Rouanet, 1993, a modernidade foi marcada por 3 características principais: cognitivo, o individualismo e o universalismo, ou seja, a capacidade de a razão humana conhecer por conta própria, a atitude individual na busca de sua autorrealização, o que inclui o conhecer e o prazer de viver, e a noção de uma natureza humana universal, a partir de algumas características comuns a todas as pessoas. Já o nosso tempo em grande medida, um tempo de relações marcadas pela funcionalidade e, portanto, impessoais. Tendemos para o utilitarismo, em que somente tem sentido e validade aquilo que é útil. Esvazia-se cada vez mais um vínculo com o social, com a comunidade de pertencimento e de sentido. Então, tudo isso, pessoal, faz a gente pensar e refletir a respeito, a olhar para si mesmo e entender um pouco de si e do outro, né? Quanto pessoas e o quanto isso interfere na nossa Constituição, né? Quanto pessoa, quanto razão, quanto pensamento sobre o que nós achamos de determinada situação, né? Tudo isso é composto por uma série de experiência, e o ser humano ele tem essa capacidade de analisar, interpretar e mudar a sua opinião. Então, podemos afirmar também que uma pessoa, conforme ela vai se desenvolvendo, não só em relação à idade, mas em relação à escolaridade, em relação a experiências de vida, ela vai mudando de opinião e vai se tornando também uma pessoa diferente, e dependendo da sociedade em que ela está inserida, assim como as meninas lobos que a gente viu. Então, na aula de hoje, nessa parte, nós entendemos que o ser humano ele também é fruto da sociedade em que ele é inserido. E isso é importante para a gente valorizar essa questão da relação humana, que é o tema da nossa matéria, tá certo?